Então vamos lá, pessoal. Nós temos hoje uma aula para falar sobre curativo. Na verdade, eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte eu vou trabalhar essa semana. Semana que vem a gente trabalha o complemento, a segunda parte. Então vamos lá. Para a gente trabalhar com os cuidados com a integridade da pele, que é a nossa aula de curativo, eu vou trabalhar explorando a seguinte situação. Eu preciso que vocês entendam que a atuação do enfermeiro dentro de uma unidade hospitalar, quando se trata da situação de curativos, a gente atua principalmente na implantação dos protocolos. Então, você pode ter uma especialização em estomatoterapia, ser o especialista em curativo, mas você vai trabalhar dentro dos protocolos daquela instituição. Você pode até sugerir alternativas, sugerir melhorias, mas deve fazer parte do protocolo para que todos os enfermeiros façam a prescrição do cuidado semelhante ao que você está propondo ou ao que o protocolo está propondo. Então, primeiro, a intenção desse protocolo é padronizar as diretrizes clínicas, para que todo mundo fale uma única linguagem, para que todo mundo faça um único comportamento profissional dentro do cuidado ao curativo. O objetivo da implantação desses protocolos é melhorar também e otimizar a assistência ao cliente, que é o portador de feridas, Então, se eu tenho protocolos padronizados, eu consigo também avaliar melhor, eu consigo então dizer que o meu paciente vai ter ganhos positivos na assistência de enfermagem ao seu curativo, à sua ferida. E deve sempre ser envolvida a equipe multidisciplinar. Outros profissionais também vão colaborar com protocolos para dentro do hospital, para dentro daquela unidade de saúde, para tratar dos pacientes portadores de ferida. Tá? Isso envolve médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e a equipe de enfermagem. Dentro dos protocolos se divide em 4 principais orientações. A primeira orientação daquele protocolo é para prevenção. Você trabalha atuando em medidas estratégicas para que você evite a formação da ferida. Mas tem pacientes que a gente sabe que é impossível, mesmo você atuando rotineiramente nele, 24 horas por dia, tem alguns pacientes com problemáticas de nutrição, com uso de drogas vasoativas, e eles vão ter dificuldade de manutenção do tecido. Então ele pode desenvolver com mais facilidade a ferida do tecido. Outros protocolos quanto à avaliação, para que você possa fazer uma avaliação rotineira e comparar como que ele estava ontem e como que ele está hoje, usando protocolos de avaliação. Protocolos de tratamento, quando você vai prescrever o cuidado para o paciente, você vai escolher dentro das alternativas que estão sugeridas no protocolo, e os protocolos de orientação, porque muitos desses pacientes às vezes vão de alta para casa e eles recebem as orientações como tomar conduta frente àquele curativo quando chegar em casa. Então as orientações desses protocolos se baseiam nesses 4 caminhos, nesses 4 eixos para orientar a sua elaboração. Dentro dos protocolos, alguns dos exemplos de prevenção são as prevenções para úlcera de pressão. Pacientes que têm úlcera de pressão, eles acabam recebendo, por exemplo, relógios de orientação para decúbito. Então, quando der 12 horas, os pacientes têm que estar em determinado decúbito. E aí, se você foge do protocolo, você olha um determinado horário e vê, poxa, aquele paciente não foi virado ainda. Então, ele serve de lembrete para a equipe trabalhar a mudança de decúbito dos pacientes. A avaliação da úlcera de pressão também é um tipo de protocolo. O tratamento da úlcera de pressão e as orientações aos familiares. Então eu vou trazer para vocês aqui uma explanação bem voltada para vários tipos de ferida, mas também para úlcera de pressão. Tá? Algumas etapas são importantes para o processo de cuidar ao paciente que tem lesões de pele. Então você fazer um processo de cuidado, o processo de enfermagem bem feito, leva você a entender vários aspectos do paciente, não só o que você está visualizando, não só o que você está fazendo no exame físico, mas você explorar dentro do seu ambiente de trabalho, quando vocês estiverem cuidando do paciente, o seu histórico de vida, o que aconteceu, como que ele vive em casa, não só relacionado à ferida, mas em outros aspectos, fazer um exame físico bem feito, levantar os diagnósticos de enfermagem. Vocês tiveram uma visão mais introdutória do diagnóstico de enfermagem, mas vocês vão aplicar esses conceitos lá na clínica médica quando vocês estiverem no 5º período. Identificação dos objetivos do tratamento. Para que eu estou fazendo aquele tratamento? Ele tem determinados objetivos e eu quero saber se eu estou alcançando ele
Eu vou elaborar um plano de cuidados e no final eu vou fazer uma evolução. A hora que a gente discutiu lá no podcast sobre as anotações de enfermagem, então é agora que eu vou começar a lembrar. O que foi que anotaram nas 24 horas para eu poder evoluir, fazer uma avaliação de 24 horas desse paciente? Então as anotações, né, os registros, fazem parte desta evolução de enfermagem. No histórico, identificar as necessidades do paciente, né? Você vai utilizar um processo lógico, alguns hospitais têm um roteiro para você fazer isso, esse roteiro tem que ser baseado em fundamentação científica para que você possa fazer as suas observações, as suas conclusões. Tá? No histórico, você vai levantar o histórico pessoal do paciente e até da família, noções de autocuidado, saber se ele tem condições de fazer o seu autocuidado, se você vai ter que depender de orientar os familiares para fazer o cuidado nele. Fatores ambientais, sociais e econômicos. Imagina você prescrever para que o paciente passe determinado produto na pele se ele vai depender de que a prefeitura compre aquele produto. Então você também tem que levantar essas considerações para saber se vai ser fácil ou difícil implementar a sua prescrição de cuidado. Né? E ver as relações que o paciente tem com a sua doença em termos de conhecimento, habilidades de se cuidar, saber se ele tem possibilidade de fazer isso em casa, se você vai depender de pessoas especializadas para cuidar desse paciente. Fazer um exame físico bem feito, né? Então o enfermeiro deve realizar o exame físico, já que é uma atividade privativa do enfermeiro fazer o exame físico para o processo de enfermagem. Todos os profissionais fazem exame físico, mas a gente inicia o exame físico orientado, visualmente orientado pelo processo, para a gente desenvolver o processo de enfermagem, para a gente fazer o cuidado. Tá? Pode-se utilizar uma ficha, um roteiro, a maioria dos hospitais desenvolve esse roteiro para você fazer essa ficha. Né? O roteiro padroniza essa linguagem que a gente vai falar e orienta céfalo-caudal ou por sistemas para que todo mundo faça um exame físico padronizado e registre de forma semelhante. Tá? E podem ter processos exclusivos para protocolo de ferida. Né? Então eu já trabalhei em hospital onde você tinha o exame físico geral do paciente e você pegava uma ficha específica para preencher os dados das feridas do paciente. Então isso é interessante porque se torna mais especializado aquela avaliação. Fazer o diagnóstico de enfermagem, né? Então realizar o diagnóstico considerando todo o histórico do paciente. Você vai validar a identificação dos problemas desse paciente considerando a relação que ele tem com aquela doença. Às vezes ele tem um outro tipo de problema identificado no diagnóstico de enfermagem e que você vai trabalhar isso de uma maneira separada. Cada problema tem relação com a sua doença, então você vai prescrever cuidados específicos para cada problema. E você vai registrar nas anotações quais são as conclusões que você tirou naquele diagnóstico daquele paciente. Vocês ainda vão ter essas aulas específicas de como executar o diagnóstico de enfermagem. Tá? Outra identificação de objetivos que a gente faz lá é identificar os objetivos, né, as metas que eu quero atingir e se elas foram atingidas ou não. Quando eu faço uma prescrição de cuidados de enfermagem, eu coloco ali quais são os objetivos que eu vou esperar que melhore naquele paciente. E aí no outro dia eu vou avaliar. Teve melhora aquele processo? Aquela ferida que estava sangrando agora parou de sangrar? Aquela ferida que estava de coloração escura agora está melhorando a coloração por um processo melhor? E aí você começa a avaliar se teve evolução positiva e você mantém o cuidado, ou se está piorando a situação da ferida, você vai ter que mudar o método. Então é na avaliação, na identificação dos objetivos, que você vai definir se o seu cuidado está tendo efeito ou não. Tá? E aí esses objetivos eles são determinados pelo conjunto de diagnósticos de enfermagem que você faz. Ninguém vai avaliar um paciente só pela ferida. Você tem que olhar o sistema como um todo. Porque às vezes o paciente tem uma úlcera de pressão, mas um dos problemas dele é a dificuldade de alimentação. Ele não tem proteína suficiente para reconstruir o seu tecido. Então você precisa, neste caso, envolver todo o sistema para poder fazer uma prescrição adequada de cuidados para esse paciente. Tá? O plano de cuidados, você tem que definir essas intervenções que devem ser realizadas com o paciente, né? Você vai buscar sempre melhorar os resultados com ele, e você atingiu a meta, ótimo, você conseguiu um passo positivo dentro do cuidado. Se falta alguma coisa está demorando para poder atingir a sua meta, você começa a refletir dentro do próprio plano de cuidado se você vai alterar ou não. Tá? Então você vai colocar fundamentos, se o registro é adequado àquelas informações, e você vai envolver toda a equipe para trabalhar
nos cuidados de enfermagem. Então, quando você prescreve uma mudança de decúbito, você prescreve isso para o paciente. A equipe de enfermagem como um todo vai olhar aquela prescrição de cuidado e vai providenciar. Quando você prescreve um repouso, tirar o paciente da cama e fazer ele caminhar, qualquer um membro da equipe, até a multidisciplinar, pode estar colaborando para a execução dessas atividades. Então é importante que você envolva toda a equipe nos seus cuidados prescritos. Tá? A evolução de enfermagem também é uma das etapas. Então, a partir do registro de pessoas que já cuidaram daquele paciente, o enfermeiro de ontem de manhã, o enfermeiro de ontem à tarde, o enfermeiro de ontem à noite, todos eles realizaram anotações no prontuário do paciente. Você vai fazer uma avaliação desse conjunto todo. Tá? E essa é uma evolução da avaliação do impacto do plano de cuidados. Se você tem um plano de cuidados bem direcionado, bem avaliado, bem personalizado para o seu paciente, muito provavelmente você vai observar metas sendo atingidas com muito mais propriedade, com muito mais assertividade. Tá? Então eu coloquei aqui uma relação de qualidade, tempo e custo versus resultado. Quanto mais qualidade você tiver, muito provavelmente você vai precisar gastar mais tempo de cuidado e pode ser que tenha mais custo. Então, ela tem uma relação direta desses 3 pontos para você atingir os melhores resultados. Então, não dá para você só ter 2. Eu quero fazer um tratamento de alta qualidade, pode ser mais caro, mas com baixa relação de tempo, que aconteça de um dia para o outro. Não vai conseguir. Para você fazer um cuidado muito rápido, você vai perder na parte de resultado. Tá? Então, você tem que ter otimização desses três qualidades, 3 referências, qualidade, tempo e custo, para atingir os melhores resultados. Tá? E você vai compartilhar a sua evolução com a equipe, com o paciente e com a família. Você não precisa mostrar o prontuário dele para os pacientes toda hora, só se ele solicitar. Mas você vai compartilhar, olha, nós prescrevemos para o senhor sair da cama e fazer uma caminhada todos os dias de manhã, pelo menos de 15 minutos. Tá? Então, esse tipo de compartilhamento envolve o paciente para ele entender que ele está sendo bem cuidado. Vou entrar um pouquinho só na fisiologia da cicatrização, porque vai ser importante para a próxima semana vocês assimilarem alguns conceitos. Né? Então, quando a gente fala de cicatrização, ela é uma complexa sequência de eventos que são coordenadas. É muito bonito de se ver quando você olha na prática a ferida evoluindo o seu processo de cicatrização, igualzinho está escrito no livro. Por quê? Porque é um processo fisiológico. O organismo se comporta de uma maneira semelhante de um paciente para outro, desde que se mantenha as condições ideais para aquele organismo. Não adianta você não dar os nutrientes necessários, não dar as condições necessárias, que ele não vai cicatrizar. Se for cicatrizar, talvez demore mais. Então você precisa entender que existem os processos fisiológicos. Tá? E ele vai ter um objetivo sempre de reconstruir estruturalmente aquele tecido, se ele teve uma perda de tecido muito grande, e também funcionalmente. Então, se você teve uma perda muscular, ele vai tentar reconstruir de maneira que ele volte a ter o movimento. Talvez limitado, mas ele vai tentar fazer a reconstrução da melhor maneira possível. Né? Existe uma classificação de diferenças daquela ferida de acordo com o comprometimento do tecido. Então eu coloquei a classificação: feridas de espessura parcial e feridas de espessura total. As de espessura parcial são aquelas mais superficiais, são as feridas epidérmicas, são aquelas você caiu, ralou o joelho, teve um arranhão, teve uma escoriação leve, essa é a ferida de espessura parcial. Quando você tem uma espessura, um atingimento de lesão mais profunda, você passa a ser uma ferida dérmica. Você ultrapassou a epiderme e atingiu a derme. Então eu tenho lesão de epiderme, lesão de derme e pode atingir subcutâneo, músculos e até os ossos, dependendo da gravidade dessa lesão, desse trauma. Tá? Primeira coisa que vai acontecer, cicatrização de ferida de espessura bem parcial. Resumidamente, o que acontece no organismo é, primeiro, preenchimento de sangue com restos celulares desvitalizados, partículas de tecido, tudo que aconteceu ali. Teve uma escoriação, você caiu, escorregou e ralou o joelho. Então, naquela área lá vai ter sangramento, vai ter resto celular que vai ter que ser retirado e vai ter partículas de tecido que vão ficar se desprendendo ali. Isso é o que vai acontecer, por isso que a gente observa que começa a drenar líquido ali, para poder fazer o quê? Fazer um preenchimento daquele espaço para que possa percorrer lá células de defesa, células de limpeza.
tá? Vai se formar uma crosta. Eu vou depois voltar nesse processo fisiológico ainda. É só um resumo para a gente entender. Vai formar uma crosta sobre aquela ferida para que ele possa agora começar a desenvolver o processo de cicatrização. Embaixo daquela crosta vai estar se formando ali na membrana basal um processo de multiplicação celular para produzir novas células. Então está ocorrendo muita mitose para fazer uma reposição da camada epitelial que estava lesionada embaixo daquela crosta. Tá? Então, no final desse processo vai ter a cicatrização e aí por baixo da pele, quando tiver cicatrizado, aquela pele se desprende. Tá? Inicia-se então a fase de regeneração e reepitelização e você vai ter uma cicatrização mínima quando a pessoa não tem tendência a fazer queloide. A maioria das pessoas, quando tem lesão superficial, a cicatriz é bem discreta, ela praticamente não é perceptível. Já na cicatrização de feridas de espessura total, eu tenho uma complexa ação, etapa por etapa, para acontecer todo o processo de cicatrização, porque ele perdeu muito mais tecido do que uma lesão superficial. Né? Então as atividades são bem longas, pode durar semanas, meses, de repente até anos, dentro lá se reestruturando. Há uma necessidade de formação de um novo tecido, uma nova epitelização e a contração da ferida para que ela vai se fechando até preencher todos os espaços que tinham sido perdidos. Tá? E aí você vai ter o reparo completo. Para acontecer esse reparo completo, é necessário ter 3 fases fisiológicas. Essas fases são muito importantes para vocês entenderem todo o processo de cicatrização. A fase inflamatória, a proliferativa, que é conhecida também como fibroblástica, e a reparadora, que é conhecida também como remodelamento. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho, olha como que tem um exemplo visual aqui de uma fase inflamatória, proliferativa e reparadora. Tá? A inflamatória, eu coloquei ali a palavra exudativa, que é para vocês lembrarem que vai estar produzindo muito líquido, liberação de mediadores inflamatórios, tentando fazer o processo de limpeza e higienização daquela ferida. Depois ela passa para essa segunda figura aqui, ó, que é a proliferativa, onde ele começa a produzir novos tecidos para poder fazer a regeneração. E no final, que é essa terceira aqui, ó, ela tem a fase reparadora, que é a epitelização, criada a última camada de tecido por cima para poder formar a pele e os epitélios aqui na superfície. Tá? Então, eu tenho aqui uma migração de células bem perceptíveis para vocês entenderem como é que funciona o processo de cicatrização. Vamos entrar então agora para explicar essas 3 fases para vocês. Então, eu tenho aqui a fase inflamatória, que ela também pode ser chamada exudativa ou defensiva. Em alguns livros você tem essas nomenclaturas diferenciando elas. Tá? O que ela tem de característica principal? Imediatamente quando acontece uma ocorrência, uma ferida, uma lesão, seja ela aguda, né, ou ela vai se desprendendo ao longo do tempo, mas quando o organismo percebe que houve a ferida, ele já começa um processo inflamatório. Né? Se não tivesse esse processo inflamatório, não migrava as células de defesa, eu demoraria muito mais para ter o processo de cicatrização. Tá? Quando há um trauma agudo, por exemplo, um corte, uma escoriação profunda, você já tem imediatamente o organismo liberando mediadores para fazer o controle do sangramento. Senão a pessoa começava a sangrar ali por muito tempo e poderia ter prejuízos com essa perda de sangue. Tá? E aí ele começa a migrar para aquela região, células de defesa para poder fazer a remoção dos micro-organismos que podem estar invadindo ali aquele tecido e todo o material inorgânico que pode ter entrado ali. Por exemplo, quem já ouviu falar de acidentes que a pessoa às vezes se acidentou e teve muito caco de vidro e perfurou a pele, depois de um tempo, né, o organismo tenta expulsar isso na medida do possível. Mas eu já conheci pessoas que às vezes o vidro ficou lá dentro por muito tempo e depois de meses começou a sair uma pontinha do vidro da pele. E o que era isso? Era o vidro que o organismo estava expulsando porque não observaram isso quando foram fazer o primeiro atendimento. E o organismo tenta fazer isso da maneira dele. Né? Ele tentar limpar ali o máximo possível no começo, liberando líquido para poder facilitar a remoção desses micro-organismos e corpos estranhos, mas ele não consegue fazer isso de uma maneira eficiente. Aí a gente pode atuar implementando as técnicas do curativo. Na própria fase inflamatória, tem uma vasoconstrição transitória, então como eu falei que eles começam a ter mecanismos para poder inibir o sangramento, é nessa vasoconstrição que eles fazem o controle do sangramento para que a pessoa não perca muito sangue quando a ferida é muito profunda.
tá? E vai desencadear então a cascata de coagulação. A trombina vai se converter em fibrinogênio, que vai virar em fibrina, né? E o fator 4 do fator de coagulação vai atuar junto com as plaquetas para formar os trombos e evitar então que aquele sangramento persista por muito tempo. Olha que interessante, a gente já tem ação aqui fisiológica do organismo tentando formar o estancamento do sangramento que aconteceu naquela ferida. Ainda na fase inflamatória, depois que acontece todo esse processo de vasoconstrição, inibir o sangramento, aí ele começa a fazer o contrário, ele começa a ter uma vasodilatação para aumentar o fluxo sanguíneo na ação onde teve a ferida. Essa ação vai fazer a ação com que os trombos e as fibrinas formadas tenham um extravasamento naquele local, se espalhem, né, pelaquela região, formando os coágulos, formando os tecidos de fibrina, né, e o extravasamento de líquido extravascular vai ajudar a montar aquele processo inflamatório. E aí você tem o que a gente chama dos sinais e sintomas do processo inflamatório, que tem que ter calor, tem que ter rubor, né, aquela área avermelhada, tem que ter o edema, porque vai ter vasodilatação com migração de líquido, e tem dor, porque o paciente teve ali uma lesão próximo da região de inervação, tá? Depois disso, ele tem uma etapa chamada marginação leucocitária. Esses leucócitos, os polimorfonucleares, eles vão se transformar nos neutrófilos, que são atraídos pela quimiotaxia, né? Então você tem um processo fisiológico atraindo esses componentes que vão migrar por trilhos formados justamente por aquela vasodilatação. Se você não tivesse a umidade presente na ferida, esses leucócitos não chegariam até o tecido para poder fazer a nossa defesa. Eles teriam dificuldade. Por isso que vocês vão aprender que curativo de certa profundidade, que você tem tecido desvitalizado, necrose, tecido morto, você precisa de umidade para poder fazer a decomposição daquele material. Se você tem uma ferida seca, ela demora mais para cicatrizar. Então, esses trilhos que se formam ali junto com a formação da fibrina e dos trombos, lá naquela fase de migração de líquido, ele tem aqui a sua fundamentação, que é para poder levar as células de defesa até a área do curativo, até a área da ferida. Tá? Aconteceu de chegar todas aquelas células de defesa, começa a ter uma etapa de fagocitose, esses leucócitos, neutrófilos ali, né, eles liberam ações enzimáticas para poder fazer com que essas enzimas quebrem proteína, né, são as enzimas proteolíticas, que vão fazer com que eles limpem a ferida. Eu costumo dizer que é como se você tivesse uma parede quebrada e chegassem as enzimas proteolíticas e começasse a quebrar todos aqueles tijolos que não iam ser mais aproveitados. Então ele faz uma limpeza proteolítica para depois chegar com um novo tecido e reconstruir por cima da onde já foi limpo. Tá? Então não adianta tentar construir um tecido onde está todo quebrado, que ele não vai conseguir funcionar. Então a fagocitose faz a digestão enzimática para poder quebrar o tecido proteolítico ali, a ação proteolítica para quebrar o tecido proteico, fibrina, áreas que não são mais úteis, para poder ter essa limpeza favorável para uma nova cicatrização. Tá? E os monócitos, né, eles se transformam em macrófagos, que vão fazer a fagocitose literalmente mais otimizada, degradando todos os materiais estranhos que os neutrófagos não conseguiram retirar e vão fazer a fagocitose desse material. Uma curiosidade bem interessante, quem tem tatuagem, a tatuagem depende muito desses macrófagos aqui, porque eles vão entender que aquela tinta é um processo de um corpo estranho, eles vão fazer todo esse processo de fase inflamatória e o macrófago vai lá tentar digerir a tinta e ele fica com o pigmento. Então a fixação da tinta no tecido é o macrófago tentando eliminar a tinta e ele não consegue eliminar a tinta do tecido e ele fica sobre a derme. E aí ele tem o pigmento tingindo a pele, senão você não teria a fixação da tinta lá no tecido da pele após a tatuagem. Depois da fase inflamatória tem a proliferativa, que a gente pode chamar ela assim porque ela também pode ser fibroblástica ou reconstrutiva. Então eu começo a migrar para aquele tecido que já foi limpo, já foi feito todo um trabalho prévio, as células endoteliais da periferia da lesão. Né? Então, quando eu tenho uma lesão, por exemplo, de circunferência muito grande, toda a periferia, toda a borda começa a cicatrizar primeiro do que o centro. E aí ele faz isso mesmo, ó, ele migra do periferia para o centro, formando sempre um novo tecido. E esse tecido que se forma avermelhado é chamado de tecido de granulação.
né, que é um tecido úmido, de observação brilhante, né, de uma percepção bem brilhante, bem vermelha, bonito até de se ver. Tá? Então esse é o tecido de granulação. E é nessa fase, por que ele fica bem vermelho vivo? Porque está tendo a angiogênese, está tendo a formação de novos vasos. Essa intensa formação de novos vasos faz com que gere novas células para poder ter a base de reconstrução do tecido dali para frente. Por isso que se tiver todo ressecado, se a ferida não estiver úmida, eu não tenho como fazer uma nova criação de novos vasos, consequentemente eu não tenho como criar novos tecidos. Tá? Então é importante, né, que tenha essa angiogênese. E é nessa fase que inicia a produção de colágeno. Né? Então, para a formação sempre da matriz celular. Por isso que eu falo que quando o paciente tem desnutrição, ele tem um déficit de alimentação, ele também tem um processo que atrasa a cicatrização, porque ele não vai ter o substrato para formar o colágeno que vai levar ele lá para fazer a matriz celular do tecido conjuntivo. Então, por isso que é importante você associar todos os sintomas do paciente, todo o histórico, toda a observação completa do paciente e não só olhar para a ferida, porque o simples fato dele não se alimentar direito prejudica a cicatrização. Tá? A outra fase, a terceira fase, que é a fase reparadora, ela é a remodeladora ou até chamada de maturação em alguns livros. Ela pode acontecer por até 2 anos subsequentes ao período que iniciou aquele processo de ferida. Tá? E ela ocorre então ali a reorganização das fibras de colágeno. Primeiro o colágeno chegou lá para fazer a matriz celular de maneira toda desorganizada. E agora ele consegue reorganizar para garantir a formação daquele novo tecido e ele recuperar tanto a função, né, quanto a estrutura que ele tinha antes de acontecer a lesão originária. Tá? Diminui então essa formação de novos vasos, por isso que você viu naquelas feridas no começo que eu tinha uma muito vermelha, uma mais rosa e uma bem pálida. Então essa é a fase reparadora, que a pálida começa a diminuir a formação de novos vasos e começa a crescer uma nova epitelização por cima daquela área. Tá? Então eu tenho aqui uma relação também quanto à força têncil. Vou trazer aqui para vocês. 3 semanas depois que você começou a ter a cicatrização, aquele tecido da superfície recuperou 20% da força original. Né? A gente tem uma pele que serve de sustentação e de proteção. Então, se você esticar ela tem bastante resistência. 3 semanas depois, ela só tem 20% da resistência. 5 semanas depois, ela atinge 40% da força original. E 8 semanas depois, ela chega a ter mais de 70% da sua força original. Mas se você perceber, a cicatriz ela não tem a mesma característica da pele normal. Né? Então, ela não tem 100% de força têncil, de recuperação que ela deveria ter da fonte original. Então, ela sempre é um pouco mais sensível do que a pele que não foi lesada. Tá? Eu vou classificar também aqui tipos de cicatrização. Então eu trouxe para vocês aqui 3 conceitos. Primeira intenção, segunda intenção, terceira intenção. É interessante porque, se vocês pararem para perceber, eu tenho primeira intenção, uma ferida mais superficial, com menos perda de tecido. Então eu tenho uma ferida cirúrgica, que tem sutura, tem ponto aqui. Segunda intenção, uma ferida mais profunda, então eu vou ter cicatrização das bordas aqui para o centro. E eu tenho uma terceira intenção, que é uma mistura dessas duas. Era uma ferida cirúrgica, que os pontos se soltaram e ele fez o que a gente chama de deiscência, ela abriu. Né? Então agora ela vai cicatrizar de uma maneira mais lenta, eu não tenho mais como reaproximar as bordas. Então ela vai cicatrizar das bordas para o centro igual uma ferida de segunda intenção. Mas ela passou por um processo de trauma, ou teve um processo infeccioso que os pontos se soltaram. Né? Então agora ela vai ter que cicatrizar de maneira diferente. Por isso que ela é classificada como ferida de terceira intenção. Aqui está o resuminho delas. Primeira intenção, fechamento primário, é a situação ideal. Então, fiz uma ferida cirúrgica, aproximei as bordas, fiz a sutura e ela vai cicatrizar rapidamente. Então, é uma ferida limpa, não tem contaminação, tem perda mínima de tecido, então quando você faz uma cirurgia que eles cortam com bisturi, você perde pouco tecido ali. Consigo, né, aproximar as bordas, né, as bordas podem ser aproximadas. Aí quando você aproxima, o médico faz a sutura, a cicatrização ocorre muito mais rápido, porque parede com parede volta a cicatrizar muito mais rápido. Tá? Então a ferida operatória é uma classificação importante de exemplo para a primeira intenção.
A segunda intenção, características dela, envolve maior perda de tecido, então uma úlcera de pressão, uma escoriação profunda, né? Você teve perda de tecido, então vai demorar para cicatrizar. A lesão é mais extensa, não é possível aproximar as bordas, eu não tenho como fazer a sutura delas, porque eu perdi muito tecido, então eu vou ter que esperar cicatrizar das bordas para o centro. Né? Demanda maior tempo de cicatrização e tem maior chance de infecção porque a ferida fica aberta até o final da cicatrização. Tá? Então as feridas crônicas como úlcera de pressão é um exemplo bem interessante de se fazer para essa ferida de segunda intenção. E a terceira intenção também pode ser chamada da primeira intenção, que foi retardada, ela foi atrasada porque teve algum comprometimento, alguma complicação. Então o fechamento por sutura, ela teve um prejuízo por uma infecção, por uma drenagem, por um trauma. Os pontos abriram e aquelas bordas se afastaram. Posteriormente, se a ferida for reaproximada, né, por sutura, ela vai ganhar pontos muito mais resistentes. Então, a chance de infecção é grande. Então, é difícil acontecer essa reaproximação de borda quando acontece isso. Tá? E se ela for impossível suturar, você vai ganhar a cicatrização por revitalização, que é por segunda intenção. Tá? Então, eu tenho uma ferida cirúrgica, as bordas se abriram, se eu conseguir suturar, ótimo, eu vou tentar fazer ela voltar para a primeira intenção, mas na maioria das vezes você não consegue mais fazer isso, porque às vezes infecciona. Se infeccionar, não sutura de novo. Tá? E aí você tem uma cicatrização por terceira intenção. Alguns tipos de curativo. Tá? Eu tenho curativo semi-oclusivo, que é aquele permeável, utilizando, né, por exemplo, gaze e papel absorvente. Então eu vou colocar a gaze como substrato para poder fazer a absorção, e eu vou colocar, por exemplo, o micropore, que ele é um material que faz a permeabilidade. Existe uma troca de gases entre o leito da ferida, ali na pele, com o meio externo. Tá? Permitindo essa troca de gases, eu posso falar que ele é semi-oclusivo, mesmo que o micropore fique por toda a superfície da ferida. Depois eu tenho um curativo oclusivo. O oclusivo ele veda a ferida por inteiro e ele impede a troca de gases. Então, em vez de eu usar o micropore, que ele é permeável, eu vou usar o esparadrapo, por exemplo, que ele é impermeável. E aí eu faço essa vedação isolando o que está lá dentro do leito da ferida com o meio externo. Tá? Isso faz com que mantenha a umidade mais preservada lá dentro. Vocês vão aprender na próxima aula que existem classificações diferentes de curativo para indicações diferentes. Então, tem hora que eu preciso que o organismo tenha essa respiração e tem hora que eu quero impedir esse líquido evaporar. Quero manter a umidade lá. Então, eu vou usar técnicas diferentes. Ele pode ser compressivo. Então, além de eu pegar o esparadrapo, eu posso querer apertar sobre a pele, por exemplo, quando o curativo está sangrando muito. Né? Então eu coloco a gaze como absorvente ali para aquele primeiro contato com a ferida, e depois eu pego o esparadrapo e aperto por cima. Ou eu pego uma manta elástica e faço o envolvimento daquele curativo para comprimir ele. Tá? Então a ideia é promover a êxtase, parar o sangramento para melhorar aquela situação que estava perdendo muito sangue. Tá? Tem sutura com fita adesiva, conhecido como pontos falsos. Vocês já devem ter visto pessoas que às vezes cortam o supercílio, um corte bem pequenininho, em vez de você levar lá para o médico fazer a sutura, eles fazem a aproximação das bordas e fazem tirinhas bem fininhas de micropore e vão aproximando as bordas e fixando. Tá? E aí você faz em áreas bem pequenas, em áreas superficiais, você pode fazer essa aproximação de sutura com fita adesiva. Tá? Quando é feito no pronto-socorro, você também tem uma asepsia bem feita e você tem que, às vezes, eles fazem até anestesia, né, local para poder fazer a manipulação. Mas quando não precisa, né, eles fazem só uma limpeza, uma asepsia na unidade básica de saúde, faz uma asepsia ali com povidine, com clorexidine e faz a aproximação das bordas. Tá? Curativo aberto, existem algumas situações em que, por exemplo, a ferida cirúrgica, depois que ela para de drenar, que ela não tem mais exudato, não sai mais líquido, ela é orientada a deixar uma ferida aberta, o curativo aberto. Tá? Então os pontos ficam expostos até ter o tempo de cicatrização correta, que eles geralmente levam 7 dias, para retirada dos pontos. Tá? E o curativo seco, usa-se gaze para fazer o curativo, a gaze vai entrar em contato com a ferida e você coloca o micropore por cima, mas você não deixa nada úmido lá, deixa sempre seco. São indicações separadas com que eu tenho.
Se não é seco, eu também tenho um curativo úmido. E aí, após a limpeza da ferida, eu vou deixar a gaze lá fechada no contato com a pele, mantendo talvez um medicamento à base de pomada, de gel, ou até soro fisiológico, para manter a umidade naquele tecido. Enquanto um curativo chamado seco, eu deixo a gaze seca, o outro eu deixo ela umidificada através de algum produto químico, seja uma pomada, um gel ou o soro fisiológico. Eu tenho as drenagens, né? Algumas feridas precisam de dreno para poder fazer a remoção de líquido lá de dentro. Às vezes a ferida é profunda, em forma de cavidade, então às vezes ela tem 5, 10, 15 centímetros de profundidade. Então precisa colocar um dreno, e esse dreno vai drenar todo o líquido que produz lá dentro, e aos poucos você vai tracionando, tirando ele, para você trazer esse líquido para fora, e aí ela cicatriza de dentro para fora, né? A parte mais distal, mais profunda vai cicatrizando, enquanto você vai puxando o dreno. Alguns exemplos, né, que eu tenho aqui: dreno de Penrose, parece um dedo de uma luva, esse dedo de luva fica dentro da ferida e a gente faz o curativo por fora para que o líquido, o exudato, saia e seja absorvido pela gaze, pela compressa. Dreno de Kerr, né, que são tubos com o formato de uma pera para você fazer a absorção. Tubos mesmo que você coloca para poder fazer, né? O dreno, por exemplo, o dreno de tórax é um tubo que vai entre as duas membranas, e aí você tem aquele dreno e ele drena o líquido para dentro de um frasco de vidro. E as bolsas de colostomia, né? Que você tem a esterilização do cólon e aí as fezes do paciente acabam saindo por essa bolsa. Então a mucosa que aparece ali precisa ser limpa, sendo feito o curativo diariamente, né? Eu tenho aqui mais alguns exemplos dos drenos. Esse dreno está no abdômen, tá? Aqui é a cicatriz umbilical, e 2 drenos que devem estar lá próximo ao fígado. Esse tipo de cirurgia aqui, que faz no formato de um Y, é uma abertura abdominal para transplante de fígado. E eles colocam esses drenos e esse dreno vai para dentro de um frasco para coletar o líquido que está drenando lá de dentro. Depois eles tiram quando para de drenar. Tá? Olha aqui, um paciente que tinha as alças intestinais no trânsito normal até a região anal, aí ele fez uma cirurgia e separou. Aí a alça intestinal agora vem para a parede do abdômen, faz uma mucosa aqui, ela é exteriorizada, essa mucosa precisa ser tratada, ela precisa ser limpa com soro fisiológico, e o líquido, o exudato que sai daquela bolsa, dependendo da altura, quanto mais próxima, mais distal, mais próxima do reto, mais distal, as fezes são mais formadas, mas quanto mais alto é essa ostomia, essa abertura, mais líquido é o que se drena. Então você tem que tomar cuidado, porque esse líquido pode corroer a pele em volta. Então a gente tem que tomar cuidado e colocar uma bolsa coletora para que as fezes ou o líquido que está drenando caia dentro de uma bolsa e não fique molhando a pele do paciente para não lesionar aquela pele. Tá? Espero que vocês tenham assimilado um pouquinho dos conceitos. Eu vou deixar um material para vocês estudarem, para que na próxima aula a gente dê continuidade nessa disciplina, nessa aula, tá bom? Até a próxima!